Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos falar um pouquinho agora de circuito em paralelo. Circuito em paralelo é quando eu pego, por exemplo, duas lâmpadas e vou armá-la desse jeito aqui. Ligo um fio de uma num polo, ligo o fio de outra também e coloco assim. Só que você está vendo que você está gastando muito fio. Você tem um fio para cada lâmpada vai brilhar como se a outra nem existisse lá. Por quê? Esse é o funcionamento do que a gente chama de circuito em paralelo. Cada aparelho funciona independentemente do outro. O outro não vai influenciar como o circuito em série, que abaixa a potência, a corrente altera e tudo mais. Aqui cada aparelho funciona de forma independente. Vai forçar um pouquinho mais minha bateria, porque toda vez que eu ligo alguma coisa nos polos, aquele fio fica com aquele mesma tensão naquele polo. Então se eu liguei o polo positivo aqui, a 12 volts aqui nesse fio, cai a tensão para 0 volts, porque também está ligado nesse ponto desse polo. Mesma história acontece quando eu tenho a outra lâmpada. Fica 12 volts aqui, cai para cá para 0 volts. Ou seja, toda vez que eu ligo o meu circuito em série, coloco dois aparelhos independentemente ligados à mesma fonte, cada um vai ficar com a mesma tensão que a bateria fornece. A bateria fornece 12, promete 12, então cada aparelho fica com 12. O que vai acontecer de diferente do circuito em série? A bateria vai forçar demais. Porque se ela está prometendo 12 aqui, ela está produzindo corrente. A corrente que então posso dizer que está saindo da bateria, ela sai tanto para vir para cá, tanto para vir para cá também. Então eu tenho duas correntes produzidas aqui. Então força muito mais a bateria. A bateria vai fornecer muito mais corrente. Ela pode dar conta ou não, dependendo da situação. Esse esquema todo aqui eu posso simplificar no nosso esqueminha do dia a dia. E a forma de ligar, em vez de eu pensar assim, que eu tenho dois aparelhos ligados lá, eu posso diminuir a quantidade de fios, porque a gente vê que se eu pego apenas um fio só e emendo no próprio fio, em vez de mandar direto para o polo, eu posso pegar esse fio aqui e mandar direto para outro fio, fazer um que a gente chama de nó. Esse nó aqui já é o suficiente para mim por causa da tensão. Essa tensão que está aqui, que é 12 volts, produz 12 volts para lá, 12 volts para cá, e os 0 volts também. Então ele meio que ele já faz essa gambiarra para nós aqui, em vez de ter que ligar dois fios no mesmo polo. Facilita, diminui a quantidade de fios, excelente para a gente. Então eu posso falar que nesse nó aqui, eu tenho suas tensões, 12 volts aqui, e aqui 0 volts. A diferença de potencial, toda vez que há diferença de potencial, há corrente elétrica. Então eu tenho uma corrente aqui, tem outra corrente aqui. Pelo fato deles serem da mesma resistência, serem dois aparelhos de forma igual, ligados a uma mesma fonte de tensão, vão produzir a mesma corrente. Como? Bom, posso calcular. Se a bateria promete 12 volts, por estar ligados aqui em paralelo, eu já coloquei os nós aqui, eu tenho 12 volts em cada aparelho. Posso calcular com VRI qual é a corrente que está em cada um. Eu tenho 12 volts, a resistência é de 12, então minha corrente vai ser de 1 ampere. São números propositais para ficar mais fácil a conta. Então, tem uma corrente de 1 ampere aqui embaixo também, porque o aparelho é o mesmo. Se eu tivesse com um aparelho de resistência diferente, a corrente seria diferente, tá? Mas como são aparelhos iguais, a resistência é igual, e a corrente também vai ser igual. Então, posso dizer que passa uma corrente de 1 aqui, uma corrente de 1 aqui. Essas correntes se unem e voltam para cá. Ou a corrente que sai daqui é a junção das duas. Então, posso falar que a corrente que sai da bateria é de 2 amperes. Ela chega no nó, uma parte vem para cá, outra parte vem para lá. Não necessariamente é sempre a metade, só foi porque eu tenho aqui dois resistores iguais. Mas se eu tivesse um resistor com maior resistência, ele puxa mais corrente. Um resistor de menor resistência, puxa menos corrente. Então é proporcional, tá? É proporcional. Jogou, foi, desceu. É assim que vai funcionar sempre o meu circuito em paralelo. Para simplificar a vida, posso pensar em calcular uma única resistência. Eu posso montar o meu esqueminha como se eu tivesse aqui uma única resistência. É o que a gente chama de resistência equivalente. Só que diferentemente do circuito em série, que você só junta os dois resistências, aqui a resistência é calculada de um jeito um pouco diferente. Eu vou calcular a resistência equivalente com inversos aqui. Então, minha resistência equivalente será 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda resistência, e por aí vai, à medida que eu coloco de resistências equivalentes. Um monte de resistências em paralelos. Então, é uma conta um pouquinho mais chata. Posso padronizar e ver em situações muito comuns em que toda vez que eu tenho em paralelo duas resistências da mesma medida, a resistência sempre será a metade delas, tá? Então, toda vez que eu tenho isso, eu posso pegar metade. Ou então, pensar assim, se eu estou tratando num caso especial
em que eu tenho resistências iguais, eu posso pegar o valor dessa resistência e dividir pelo número de resistores que estão lá. Então, como essa minha resistência é de 12, e eu tenho 2 aparelhos, 12 por 2 dá 6 ohms. Se eu tenho aqui 3 resistências de 12 ohms ligadas em paralelo, poderia pegar esses 12 aqui e dividir por 3. Mas se eu tenho aqui que um é 12 e o outro é 10 ohms, eu jogo para cá para poder achar essa resistência equivalente. Achada a resistência equivalente, eu tenho aqui 12 watts, 12 volts. Então, é como se essa lâmpada aqui recebesse 12 volts, a gente consegue calcular a corrente que passa aqui de forma fácil. V igual a RI, sempre será essa fórmula, muito tranquilo. A tensão é de 12, a resistência é de 6, então a corrente vai ser aqui de 2 amperes, que nem a gente identificou. E com isso eu consigo ver o brilho, potência, tudo mais, os cálculos em seguida. Lembrando que toda vez que eu tenho um aparelho ligado em paralelo, o seu brilho nunca irá se alterar. Então vamos supor, tem uma única lâmpada ligada aqui na bateria. Então vai ter um brilho aqui proporcional a esse. Vamos ter que calcular esse brilho? A potência aqui, eu posso falar que é tensão ao quadrado sobre a resistência. A tensão é 12 vezes 12 e a resistência aqui é de 12. Então eu tenho 12 ohms também. Coincidência, tá? Perdão, 12 watts. Eita, coincidência. Então essa lâmpada tem um brilho de 12 watts. Se eu coloco uma outra lâmpada ligada em paralelo, também vai ter o mesmo brilho de 12 watts. Não vai cair esse brilho. Então todos os aparelhos que eu for colocando não vai fazer perder esse brilho. Isso é bom para a gente, porque no dia a dia, quando você quer ligar a TV e quer tomar um banho, você não quer que o chuveiro esfrie ou que a TV desliga. Então a gente sempre vai ter os nossos aparelhos de casa ligados em paralelo, sempre, 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 para que a gente mantenha sempre a mesma potência dos aparelhos e funcione como eles devem funcionar. Qual que é o problema? Quando você tem muito aparelho ligado, você está puxando corrente demais. Isso está forçando muito o seu sistema. Então, o que está vindo lá da caixa de luz e tudo mais, está esquentando, está esquentando, está esquentando, porque está produzindo muita corrente ali. E isso faz forçar a bateria ou forçar a sua tomada, forçar a caixa de luz da sua casa. Quando força demais, esquenta demais, a chave cai. A chave cai porque é uma forma de segurança, porque a corrente já está muito alta. Corrente alta produz efeito Joule, esquenta o fio, pode pegar fogo. Então, toda vez que a chave caiu, espera um tempinho, deve esfriar o sistema para que você possa voltar a ligar os aparelhos. Mas é uma forma de segurança, porque senão queimaria os seus aparelhos e queimaria também sua casa. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.